Olá, meu amiguinho, olá, minha amiguinha, muito bom estar aqui com você mais uma vez nessa aula de biologia, nessa videoaula gostosa, né? Eu sou o professor Dalto Paiva, professor de biologia. Nessa videoaula, mais uma vez, continuaremos o estudo da embriologia, ramo da biologia que estuda a formação e o desenvolvimento do embrião. Só que nessa videoaula nós classificaremos o embrião, abordaremos uma ideia muito interessante que são chamados critérios de classificação embriológica, tá? Nós classificaremos o embrião de acordo com o animal em análise. Esse assunto, inclusive, não só na embriologia, mas é muito importante na introdução da zoologia no reino animal. Vamos recapitular, o reino animal também chamado de reino metazoa, reino animal, reino metazoa, o reino animalia, reino dos animais. O reino animal tem 9 tipos de animais, 9 filos, não é isso? Filo dos poríferos, esponja, ascon, silcon, leucon. O segundo animal são os quinidários, também chamados selenterados, medusas, corais, hidras, anêmonas do mar. Logo após o plateuminto, que é um tipo de verme, plateuminto, que é o verme achatado, como a planária. O nemateuminto, que é a lombriga, verme cilíndrico, liso. Os anelídeos são vermes anelados, formados por anéis, vermes segmentados como a minhoca, né? Obviamente sanguessuga. E logo após, moluscos, artrópodes, equinodermos e cordados. Esse é o reino animal. Essa videoaula vai mostrar para você os critérios de classificação do embrião. Mas você fala, mas lá o que tem a ver com a zoologia? Cada animal vai se desenvolver de uma forma diferente. Então essa videoaula é uma base também para que você possa introduzir melhor o seu estudo sobre zoologia, sobre o reino animal. Então nessa videoaula nós abordaremos os principais critérios de classificação do embrião. Critérios de classificação embriológica, que são 3 principais critérios, ok? Primeiro critério, eu vou classificar o embrião quanto ao número de folhetos embrionários. Você lembra de folheto embrionário? São os tecidos embrionários, endoderma ou endoderme, ectoderma ou ectoderme, mesoderma ou mesoderme. É a mesma coisa, né? São os folhetos embrionários ou tecidos embrionários, é a mesma coisa para a gente, tá? Então, folhetos embrionários ou tecidos embrionários são os tecidos do embrião. Classificaremos o embrião quanto ao número de folhetos. Segunda ideia, quanto à cavidade corporal chamada de celoma, que alguns animais possuem e outros não. E o terceiro critério de classificação, aquela abertura do arquêntero chamada blastóporo. Aquela abertura origina a boca ou origina o ânus. Nós veremos quais animais e como são chamados os animais onde o blastóporo origina a boca ou origina o ânus. Então vamos começar a analisar esses 3 critérios. Ideia é super tranquila, eu vou aprofundar um pouquinho com você, tornando essa aula um pouco mais agradável e já te dando uma boa base para a introdução de zoologia, ok? Primeiro critério então, quanto ao número de folhetos embrionários. O primeiro critério de classificação embriológica é o mais fácil deles, tá? Eu vou classificar o embrião quanto ao número de folhetos embrionários. Vamos lá, né? O que é um folheto embrionário? É um tecido embrionário, tecido do embrião. Então vamos recapitular. Tecidos embrionários são chamados de folhetos embrionários, são os tecidos do embrião, certo? E existem tecidos adultos também. Os embrionários originam os adultos, tá? Quais são os embrionários? São 3. A ectoderma, ecto quer dizer fora, é o folheto embrionário, é o tecido embrionário mais externo. Endoderma, endo, é o mais interno, quer dizer dentro, né? É o folheto embrionário ou tecido embrionário mais interno. E existe um tecido, um folheto embrionário que fica no meio, fica entre a ecto e entre a endo. Entre a ecto, que é o folheto mais externo, coloquei de azul no nosso desenho, e entre a endo, que é o folheto embrionário mais interno, meio amarelado, dourado, né? Esse avermelhado é chamado de meso. Meso quer dizer no meio, intermediário. Ele fica entre a ecto e entre a endoderma. Então, vamos mais uma vez. Folhetos embrionários são chamados de tecidos embrionários, são os tecidos do embrião que originam os tecidos adultos. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então são 3 folhetos embrionários ou tecidos embrionários, mas nem sempre os animais possuem 3, ao invés de 3, apresentam apenas 2 folhetos. Sempre existirá no animal que apresenta folheto, o mais externo que é a ectoderma e o mais interno que é a endoderma. Lembrar que existem animais que não apresentam folhetos embrionários,
embrionários, ou seja, não apresenta tecidos verdadeiros, né? São os poríferos. Os poríferos são animais simples, bem rudimentares, que não apresentam ainda folhetos embrionários, no caso a ectoderma, que é o folheto mais externo, e a endoderma, que é o folheto mais interno. A ectoderma e a endoderma aparecem a partir dos quinidários, também chamado de selenterados. Um bom exemplo para citar para você é a água viva. Nós temos as hidras, os corais, as águas vivas, as anêmonas do mar, são animais chamados de quinidários ou selenterados, ok? A partir dos quinidários, que é o segundo animal da escala zoológica, a partir dos quinidários nós observaremos a presença de folhetos embrionários, que são os tecidos embrionários. Porém, o quinidário apresenta apenas dois folhetos, a ectoderma e a endoderma. Aí você fala, mas Daltro, e essa coisinha chamada mesogleia? Mesogleia, na verdade, é uma massa gelatinosa, formada por células da ectoderma e da endoderma. A mesogleia não corresponde a um folheto embrionário. É uma massa gelatinosa que aparece entre a ecto e entre a endo, mas não é um folheto. A mesogleia é proveniente de células da ectoderma e da endoderma, formando uma massa gelatinosa, que a água viva tem. Essa massa dá sustentação ao corpo do animal, no caso do quinidário, ok? Então, no caso do quinidário, ele apresenta ectoderma e endoderma, dois folhetos embrionários. E desde já entenda, decore, assimile, o quinidário, na escala zoológica, é o único animal a apresentar dois folhetos embrionários, tá? E dentro da endoderma, como visto no começo da embriologia, dentro da endoderma existe aquela cavidade corporal digestiva embrionária chamada de arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo que no futuro origina o tubo digestório. Lembra disso? Quer dizer que a endoderma é o folheto embrionário mais interno, é um tecido embrionário mais interno que delimita o arquêntero, intestino primitivo, que origina no futuro o tubo digestório. Então, os quinidários apresentam apenas ectoderma e endoderma, dois folhetos embrionários. Quem tem dois folhetos é um o animal é chamado de diblástico ou diploblástico, que para nós será a mesma coisa, ok? Então, diblástico ou diploblástico é um animal que tem dois folhetos embrionários, ectoderma e endoderma. Lembrar que da escala zoológica dos 9 animais que nós conhecemos, apenas o porífero não apresenta folhetos embrionários, e apenas o quinidário, também chamado selenterado, que é o segundo animal da escala zoológica, é o único animal diblástico que tem dois folhetos embrionários, a ectoderma e a endoderma. Já os demais animais da zoologia, os outros 8 animais, vamos só recapitular rapidamente, o quinidário é diblástico, né? Os outros 8 animais seriam plateumintos, que é um tipo de verme, nemateumintos, os anelídeos, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos e os cordados, ok? Esses outros 8 animais da escala zoológica, diferente do quinidário, que é diblástico, os outros 8, na verdade, animais da escala zoológica, eles são triblásticos ou triploblásticos. O que é um animal triblástico ou triploblástico? Ele tem 3 folhetos embrionários. O mais externo, que é a ectoderma, o mais interno, que é a endoderma, e o intermediário, que aparece a partir de agora, do terceiro animal da escala zoológica, é o plateuminto, tá? Do plateuminto em diante aparece o terceiro embrionário, que fica entre o mais externo, que é a ecto, e o mais interno, que é a endo. É o folheto embrionário ou tecido embrionário, chamado de meso no meio, mesoderma, e muita coisa muda a partir daqui, ok? Vamos recapitular. Quinidário tem 2 folhetos, ele é diblástico, né? Os demais 8 animais após quinidário, plateuminto, que é o verme achatado, planária, né? Em diante, apresenta 3 folhetos embrionários. O mais externo é ectoderma, ecto fora, o mais interno endoderma, endo quer dizer dentro, e o intermediário entre a ecto e entre a endo, folheto embrionário ou tecido embrionário intermediário, que fica no meio, chamado de mesoderma. Lembrar mais uma vez, a endoderma é o folheto mais interno, dentro da endoderma, arquêntero, intestino primitivo, que origina no futuro o tubo digestório. Animais com 2 folhetos diblástico, animais com 3 folhetos, plateuminto em diante, são chamados de triblásticos.
Bom, como sempre, vamos recapitular, vamos repetir, não é isso? Primeiro critério de classificação do embrião, primeiro critério de classificação embriológica. Eu classifiquei para você a ideia de número de folhetos embrionários, né? Ou 2 folhetos embrionários ou 3 folhetos embrionários, também chamados de tecidos embrionários. Endoderma ou endoderme, ectoderma ou ectoderme e mesoderma ou mesoderme, ok? Ectoderma, ecto é o mais externo, é o folheto embrionário ou tecido embrionário mais externo, endoderma ou endoderme, endo é o mais interno, é o folheto embrionário mais interno e mesoderme é o intermediário porque fica no meio, fica entre a ecto e entre a endo, né? Alguns animais têm 2 folhetos, outros animais têm 3 folhetos embrionários. Da zoologia inteira, do reino animal, que a gente vai analisar bastante a partir de agora, apenas o primeiro animal, que é o porífero, as esponjas, não podem ser classificadas. E por que não? Esponjas não possuem tecidos verdadeiros. Nem cavidade digestiva tem, mas obviamente não tem tecido, né? Então o porífero não pode ser classificado nessa ideia de diblástico, triblástico, por não possuir tecido verdadeiro. A partir do quinidário, que é o segundo animalzinho, nós já podemos classificar. E desde já, o quinidário é o único animal diblástico ou diploblástico. O que é o animal diblástico? Que tem 2 folhetos embrionários, dois, né? Ele tem ecto, que é o mais externo, e endoderma, que é o mais interno. Apenas o quinidário tem 2 folhetos embrionários, o mais externo e o mais interno, ectoderma e endoderma. Os demais animais, os outros 8 animais da zoologia, plateumintos em diante, todos são triblásticos. Possuem ectoderma, endoderma e mesoderma, que são 3 folhetos embrionários. Repetindo, apenas o quinidário, que é o segundo animal do reino animal, já que porífero não pode ser classificado por não possuir tecidos verdadeiros. Porífero não é classificado. O quinidário é um diblástico, ele tem ectoderma e endoderma, e os demais animais são triblásticos, tem ectoderma, endoderma e mesoderma. O segundo critério de classificação é extremamente interessante, é a presença de cavidade corpórea. Mas você fala, mas Daltro, cavidade corpórea que nós vimos ao longo da embriologia é uma cavidade corpórea chamada de arquêntero, inclusive acabei de comentar com você, né? Cavidade corpórea chamada de arquêntero, intestino primitivo, que origina o tubo digestório, envolvido pela endoderma. Ok, porém existem outras cavidades corporais que nem todos os animais vão possuir. Vamos recapitular e vamos relembrar e visualizar qual é essa cavidade corporal, tá? Aqui mais uma vez um embrião em desenvolvimento, essa etapa, se você lembrar comigo, é uma gástrula. Agora, como é que eu sei que essa etapa é uma gástrula? Porque eu vejo nesse desenho folhetos embrionários em desenvolvimento. Lembra que a partir da blástula eu tenho a gástrula e a partir da gástrula surgem tecidos embrionários ou folhetos embrionários. O tecido embrionário ou folheto embrionário mais externo nós conhecemos como ectoderma, visualizado no critério anterior, ok? O folheto embrionário mais interno, agora de azul, é a endoderma, que veio da invaginação da ectoderma, ok? E nós temos uma cavidade corporal delimitada pela endoderma, chamada de arquêntero e intestino primitivo. Vimos que a partir da gástrula surgem folhetos embrionários ou tecidos embrionários, o mais externo ectoderma, o mais interno endoderma, que delimita arquêntero e intestino primitivo. E com o passar do tempo surge um terceiro folheto embrionário, localizado entre a ecto e entre a endo, é a mesoderma, que fica no meio entre a ectoderma e entre a endoderma, ok? Isso é um animal chamado de triblástico, não é isso? O triblástico apresenta 3 folhetos embrionários. Ectoderma mais externo, endoderma mais interno e mesoderma que fica no meio. São 3 folhetos. O animal é triblástico. A partir daqui, dá para visualizar qual é a cavidade corporal que eu quero falar para você. E essa cavidade corporal já foi citada em aulas anteriores. Você que vem acompanhando as nossas videoaulas, você já sabe que cavidade corporal é essa, né? Para você que está começando agora, vamos conhecer. Então, perceba de acordo com esses 2 desenhos, que a mesoderma, que é o desenho avermelhado, ela abre uma cavidade corporal dentro dela, tá vendo? Existe uma cavidade corporal totalmente delimitada pela mesoderma. Essa cavidade corporal
totalmente delimitada pela mesoderma, nós chamamos de celoma. Então esse é o segundo critério de classificação embriológica, tá? Quanto à presença ou não dessa cavidade corporal chamada celoma. Aí você fala, mas Dalton, para que serve essa cavidade corporal no futuro? Nessa cavidade corporal, por exemplo, ficarão os órgãos internos, ficarão alguns sistemas, tá? Então, na verdade, é uma cavidade corporal onde ficarão órgãos internos. Ela é chamada de celoma. Celoma é uma cavidade corporal totalmente delimitada pela mesoderma. Então, entenda, o animal que não tem mesoderma vai ter celoma? Oh, mas é claro que não. Acabamos de visualizar no primeiro critério de classificação, né? Quanto ao número de folhetos embrionários, o animal que tem 2 folhetos, que é o diblástico, não é isso? Ele tem ectoderma e endoderma, ele não tem meso. Obviamente, quem não tem meso não terá celoma, já que celoma é uma cavidade totalmente envolvida pela mesoderma. Agora, a gente vai ver a partir de agora também que não basta ter mesoderma para ter celoma, mas para ter celoma tem que ter mesoderma. Claro, celoma é uma cavidade corpórea totalmente delimitada pela mesoderma. Bom, eu quero fazer um raciocínio muito fácil, muito lógico com você, né? Celoma é uma cavidade corpórea totalmente envolvida pela mesoderma. Não tem mesoderma, não tem celoma, mas é muito óbvio. Eu vou lhe mostrar agora que não basta ter mesoderma para ter celoma, mas para ter celoma tem que ter mesoderma, já que celoma é uma cavidade corpórea totalmente envolvida pela mesoderma. Seguindo esse padrão de raciocínio, o quinidário, que é o único animal diblástico que nós conhecemos, ele tem apenas ectoderma e endoderma, 2 folhetos embrionários. Os quinidários não têm, o que fica no meio, que é a mesoderma, obviamente, não tem celoma, ok? Então, para ter celoma, obviamente, o animal deve possuir mesoderma. Celoma é uma cavidade totalmente envolvida pela mesoderma, ok? Bom, analisando então esses 4 desenhos, tá? Nós temos 4 possibilidades diferentes de animais que podem ou não possuir celoma, ok? Vamos analisar o primeiro desenho, já visto anteriormente, no primeiro critério de classificação embriológica. Vimos aqui que nesse desenhozinho tem a ectoderma, que é o folheto embrionário mais externo, e a endoderma, que é o folheto embrionário mais interno, ok? Esse animal com 2 folhetos embrionários é chamado de diblástico ou diploblástico. Lembrar que a mesogleia não corresponde a um tecido embrionário, a um folheto embrionário. A mesogleia é uma massa gelatinosa que dá sustentação ao corpo do quinidário, que é o único animal diblástico da escala zoológica, ok? A mesogleia é formada por células provenientes da ectoderma e da endoderma, que delimita o arquêntero, que no futuro origina o tubo digestório. Animal diblástico apresenta apenas ectoderma e endoderma, não apresenta mesoderma. Quem não tem mesoderma não tem celoma, óbvio, né? Já que celoma é uma cavidade totalmente envolvida pela mesoderma. Quem não tem mesoderma não tem celoma. É óbvio concluir que o animal diblástico é acelomado. Como assim acelomado? Claro, não tem celoma, não tem mesoderma. A condição essencial para que haja celoma é a existência da mesoderma. Então, quem não tem mesoderma, obviamente não tem celoma. O diblástico apresenta apenas ectoderma e endoderma, não tem mesoderma. Quem não tem mesoderma, obviamente não tem celoma, ok? Segunda possibilidade. Na segunda possibilidade temos um animal que já desenvolveu mesoderma, então quer dizer que ele é um triblástico. Ele tem ectoderma, que é o folheto embrionário mais externo, ele tem a endoderma, que é o folheto embrionário mais interno, ou tecido embrionário mais interno. A endoderma delimita arquêntero e intestino primitivo, que origina o tubo digestório. E aparece nesse desenho, no caso, nesse animal, na verdade é o plateuminto, né? Apresenta agora, a partir desse momento, a mesoderma, que fica entre a ectoderma e entre a endoderma, mas perceba, apesar desse animal apresentar mesoderma, ela se encontra maciça. Não existe cavidade corporal dentro dela, como vai aparecer no futuro, tá vendo? Analisando, comparando com o desenho de baixo, eu tenho a mesoderma e a cavidade corporal chamada celoma dentro da mesoderma. Alguns animais, apesar de apresentarem mesoderma, ainda não apresentam cavidade corporal chamada celoma. Quer dizer, não basta ter mesoderma para ter celoma, mas, obviamente, para ter celoma, tem
tem que ter mesoderma, ok? Então o animal que tem 3 folhetos é um triblástico, ectoderma, endoderma e mesoderma, só que esse animal, no caso o plateuminto, que é o único animal que se encontra nessa situação, ok? Plateuminto é o único animal que se encontra na situação de apresentar ectoderma, endoderma, mesoderma, porém ainda não tem celoma. É um triblástico acelomado. Apesar de ser triblástico, que tem os 3 folhetos embrionários, ele não abre cavidade corporal chamada de celoma, é um plateuminto. A planária, por exemplo, é o único animal que nós temos que é triblástico, mas porém continua sendo acelomado. Bom, e terceira representação diferente das demais, né? Perceba que nesse desenho, a partir de agora, no corpo desse animal, nós temos o folheto embrionário mais externo, novamente ectoderma, o folheto embrionário mais interno, endoderma, que delimita o arquêntero no futuro tubo digestório, e nós temos a mesoderma também. Ora, perceba que a mesoderma, ela abre, aparece uma cavidade, tá vendo? Só que essa cavidade fica entre a mesoderma e a endoderma. Isso não corresponde ao celoma, mas fala, mas por que não tem cavidade? Celoma é totalmente envolvido pela mesoderma. Perceba que nesse desenho eu tenho realmente a mesoderma e a endoderma, e uma cavidade entre as duas. O celoma fica totalmente dentro da mesoderma. Nesse desenho tem uma cavidade entre a mesoderma e a endoderma. Não é um verdadeiro celoma, é um falso celoma, falso pseudoceloma. O animal é um animal triblástico, porém é um animal pseudocelomado, apresenta um falso celoma. Mais uma vez, celoma é totalmente envolvido pela mesoderma. Essa cavidade corporal fica entre a meso e entre a endo. Então, na verdade, é um falso celoma, é um pseudoceloma, é um pseudocelomado. Apesar de ser triblástico, tem os 3 folhetos embrionários, a ectoderma mais externo, endoderma mais interno e a mesoderma, folheto embrionário intermediário, né? Há uma cavidade corporal, porém, entre a meso e entre a endo, e não totalmente dentro da meso. É um pseudoceloma, apesar de ser triblástico, ele é um pseudocelomado, e o único animal que se enquadra nessa ideia é o nemateuminto, representado principalmente pela lombriga. E a partir dos anelídeos temos esta representação corporal, ok? Agora temos celoma. Vamos lá. Perceba que o animal tem 3 folhetos embrionários, tem ectoderma, folheto embrionário mais externo, endoderma, folheto embrionário mais interno, amarelado, que delimita o tubo digestório, arquêntero, intestino primitivo. Temos a mesoderma entre a ectoderma e a endoderma, ok? E perceba que existe uma cavidade totalmente delimitada pela mesoderma, totalmente dentro da mesoderma. Essa cavidade agora totalmente envolvida pela mesoderma, nós chamamos de celoma. Agora sim, né? O animal com 3 folhetos embrionários é um triblástico, porém, agora existe celoma, é um animal triblástico celomado. Ele tem mesoderma e tem celoma, que é uma cavidade totalmente envolvida pela mesoderma. Então perceba a nossa observação geral, tá? O animal que é não tem mesoderma, obviamente não tem celoma. E nós temos 3 tipos de né? O triblástico acelomado, que é o plateuminto, apesar de ter mesoderma, né? Ele ainda não abre a cavidade corporal chamada celoma, é um triblástico acelomado. Nós temos aquele que tem mesoderma e abre uma cavidade corporal, porém não totalmente envolvida pela mesoderma, uma cavidade corporal entre a meso e entre a endo. É um falso celoma, é um pseudoceloma, é um triblástico pseudocelomado. E no anelídeo em diante, a minhoca em diante, tá? Nós temos animais com 3 folhetos embrionários, tecidos embrionários, ectoderma, endoderma e mesoderma, e uma cavidade corporal totalmente envolvida pela mesoderma. A partir de agora eu tenho um animal triblástico celomado. Mais uma vez, são 4 situações diferentes. Um que é que não tem mesoderma, portanto não tem celoma, e 3 triblásticos sem celoma, acelomado, triblástico com falso celoma, pseudocelomado, e triblástico com celoma, triblástico celomado, anelídeos em diante.